amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo é o 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, músico Toninho Ferragutti. Prazer tê-lo aqui, Toninho. Prazer é tudo meu. Maior satisfação estar aqui participando do seu programa. Eu abreviei como músico, mas eu costumo sempre perguntar, você se identifica como músico, compositor, arranjador? É de tudo um pouco, né? Mas eu começo como músico, né? Músico é mais identificável. Tocando em várias formações, tocando com vários artistas, orquestra, mas com o tempo comecei a compor e também trabalhar minhas composições e viabilizar minhas composições. Então, já são 10 CDs gravados, com parcerias, mas com trabalho autoral, de música instrumental, e assim vai, de tudo um pouco. A gente vai abordar o teu CD aqui já, teu CD maravilhoso. Festa na Roça, Festa com Neymar na Roça. Dias, isso. Também conosco, cantor, compositor Serginho do Cavaco. Que bom tê-lo aí, Serginho. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, agradecer a Deus. Mais uma porta que se abre, né? A gente tem que agradecer. E estamos juntos aí porque daí vier. O teu é mais fácil, o teu instrumento é mais fácil que o dele, né? Ele carrega aquele acordeon lá, você optou pelo cavaquinho que é mais... É leve, né? A vantagem é que é leve. Eu não preciso carregar isso aí, contratar uma perua para trazer isso aí. Nem tanto. Também conosco a empresária Lilian Amaral Salum. Lilian, prazer tê-la aqui, Lilian. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Onde fica a esquina Grill do Fuad? Fica na Santa Cecília. Na esquina? É. Fica na Santa Cecília, na rua Martim Francisco 244. Um dos endereços mais tradicionais de São Paulo, né? Ah, com certeza. Também conosco a professora a doutora Isaíra de Oliveira. Que bom tê-la aqui, Isaíra. Obrigada, Zancopé, pelo convite. Vamos ver o que acontece agora. O que é a recepção em dança? Esse é o título do meu novo livro, uma pesquisa de 6 anos, com quase 300 espetáculos analisados, mais 6 programadores entrevistados, e foi o resultado da minha pesquisa de doutorado. Quantos títulos você já... Eu tenho, além do de dança, eu tenho o anterior, que é Hospitalidade em Música, que também é um estudo sobre as relações entre o público e o pessoal de bastidores na área de música. E agora, no final do mês, eu vou estar lançando um outro livro, que é a Produção Executiva de Espetáculos, também contando como que é a arte de se produzir alguns espetáculos, tanto de música como de dança, quem são os profissionais que estão atrás disso, toda a parte de logística, de produção que tem por trás disso. Fora isso, tem vários artigos publicados em revistas científicas e anais de congresso e em algumas revistas especializadas. Quer dizer que o terceiro já está preparado? Já está pronto. Dia 30 eu vou estar apresentando ele no Centro Cultural do SESC, onde eu vou estar apresentando em forma de palestra, e vai ser uma prévia do lançamento. Eu posso ter a ousadia de presentear um dos nossos ouvintes, telespectadores, claro, com teu Recepção em Dança? Claro, por favor, será uma honra. Então, aqueles que acompanham, no final do Gente que Fala, a gente presenteará um dos que nos acompanham pelo rádio, pela internet, com o livro Recepção em Dança, da Isaíra de Oliveira. Toninho Ferragutti, se eu ousar dizer que o instrumento que você executa com muita competência não é tão usual nos dias atuais, eu estou incorrendo num grave erro? Eu acho que está. Acho que está. É um instrumento extremamente popular no Nordeste, no Sul, né, na fronteira. Puxa esse microfone um pouco mais para cá, para você. Assim? Aqui? Isso. E é um instrumento, como estava dizendo, né, extremamente popular no Nordeste. No Sudeste ele passou um pouquinho, ele passa por ciclos, eu né? estou me baseando aqui mas tem uma geração, região. Pois é, mas tem uma geração que está vindo aí,
totalmente apaixonada pelo instrumento, sabendo tirar, muito bem informado sobre o instrumento, com uma formação sólida, né, em relação a ele, e se aproveitando da cultura popular, né, da tradição, mas ao mesmo tempo levando o instrumento para frente. É um instrumento extremamente rico, vai muito bem com as cordas, com as palhetas, né, do sopro, vai muito bem com a voz, e está muito presente na música nordestina, no sul. Então eu acho que... Se a gente tivesse... A origem da nossa música fosse no acordeon, na harmônica, acho que a nossa melodia seria mais rica do que atualmente, que foi baseada nas cordas, no violão. Não sei. Instrumento é um instrumento, né? Como Sim. o próprio nome diz, é só um instrumento, né? A gente faz dele o que bem entender, né? Mas eu acho que nunca teve num momento tão popular e tão rico ao mesmo tempo, né? Você tem no teu CD aqui Boiadeiro Errante, Amargurado, Cavalo Preto, Tristeza do Jeca, Chico Mineiro, Cavalo Enxuto, Moreninha Linda. Qual é mais rico em harmonia para você puxar esse fole aqui, antes que o Serginho aqueça as cordas dele? Pois é, esse CD é um CD em duo, né? Esse duo com o Neymar Dias, que é um violeiro maravilhoso. Você faz uma parceria com ele. É um CD de duo, né? Sim. E tanto o Neymar Dias como eu temos a nossa carreira musical e juntos temos esse projeto de tocar esse repertório de música caipira, né? Sim. Na forma instrumental, meio como música de câmara, né? E a gente está fazendo ele agora nesse final de semana, né? No dia hoje, né? 17, 18, 19, às 19h15 na Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé 111. Mas respondendo a sua pergunta, todas são músicas lindas e... Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Abusar da sua boa vontade aqui, né? Pegou uma van para trazer o instrumento, agora vamos usar. Tem que usar. Tudo isso para não tocar. Moreninha Linda. Por que não? Por que a Moreninha? Você sabe que eu esqueci a Moreninha Linda? Costuma dar esses brancos assim, Serginho? Aqui, ó. Peguei. É a água deixa a pessoa assim. Se tivesse cerveja aí, tava diferente. Ô, branco bonito, né? Costuma dar esses brancos assim, Serginho? Comigo nunca deu não, porque eu sempre chego aquecido. Mas essa hora do dia, essa hora do lavando dia. o fígado aí. Obrigado. Eu até entendo. Serginho, ele está lançando o CD. Quais são os espetáculos que você falou? É hoje, 17, né? 18 e 19 na Caixa Econômica Federal, às 19h15, na Sim. Praça da Sé 111. É um bom espaço ali, hein? É ótimo, muito bem Maravilhoso. localizado, pertinho do metrô. Uhum. Serginho, e o teu EP? Então, faltam duas músicas, um samba rap que eu tô gravando com o pessoal, o Augusto Oito Crio, lá da cidade de Tiradentes. Só falta ele pôr a voz e aí tá pronto. Mandando mixar e masterizar, né? Mas eu me surpreendi porque eu tô fazendo muito show já, porque eu tenho uma música que eu escrevi, chamada Nossa Canção, que ela estourou no Brasil todo e eu não esperava essa repercussão dela, entendeu? Como é que é? Nossa Canção.
Sem muita conversa, mas... És para mim o amor que eu sonhei, és a rainha da sedução, a única dona do meu coração. E aí vai. E essa música estourou aí no Dia dos Namorados, então tô tocando no Brasil todo e eu tô viajando o Brasil legal mesmo com essa música. E eu acreditava na música Meigo Olhar, né? Como é que é o Meigo Olhar? Meigo Olhar. Aqui, ó. Você quer um abraço, eu dou. Você quer um beijinho, eu dou. Ou só me enlouquecer, não dá. Só pra se aproveitar, não vou. Olha só, você pode fazer o que quiser comigo, pois eu acho que eu vim neste mundo pra te completar. Você samba de um jeito gostoso que mexe comigo. Eu seria o homem mais feliz se eu pudesse te amar. E eu acreditei muito nessa música. O pessoal, os produtores musicais, o Samuel Nascimento, o Dogri Sol, a gente acreditou, investiu muito nessa música, mas infelizmente quem estourou mesmo foi a nossa canção. Felizmente. Foi a nossa canção estourou, cara, e eu não esperava. É rádio comunitária, rádio oficial, tá tocando no país todo, entendeu? Nossa canção. Nossa canção. E Luiz Airão vai receber muito direito autoral e da sua por música. causa do Dia dos Namorados, né? Nossa, pegou legal e tamo aí. É que Zaira Rio é que é tão desorganizado nosso, que até que você se identifique corretamente com mesmo. essa música, o Luiz Airão já botou mais algum dinheiro no bolso. Você não acredita, Isaíra? É verdade, com certeza. Direito autoral neste país é um negócio... É bastante complicado. Complicado, bastante né? complicado. Você é só como músico ou como cantor também? Não, só como músico, Só como instrumentista. músico, só instrumentista. Né? Como instrumentista. Mas a sanfona permite. Permite. Nossa. Luiz Tem Gonzaga. muitos sanfoneiros que são cantores também, mas eu fico só na seara da música instrumental. Inclusive essa música que ele tocou aí também tá no filme Dois Filhos de Francisco. Eu me identifiquei, eu lembrei rapidamente delas. A Moreninha Linda. Né? Clássico, né? Mas ele só gravou clássico. É só ali. clássico que Muito ele bom, gravou. né? muito bom. Trabalho bom. É bom, Só muito tem- bom. mas sempre no instrumental, né? Só viola caipira e sanfona, duo dos dois. A gente foi convidado para fazer com cordas, né? Para fazer um trabalho orquestral com essas músicas. Mas na pré-produção a gente viu que dava para trabalhar muito bem com somente com viola e com sanfona, né? Rearranjando alguma coisa, sempre respeitando a melodia, sempre respeitando a importância que ela tem. É que são melodias pobres, né? De harmonia para uma harmônica, né? Para você. Na verdade, a característica dela é você não mexer com o aspecto harmônico nem reharmonizar. É respeitá-las e mexer com dinâmica, mexer com timbres, mexer com alguma estrutura de arranjo que você enriqueça. Quer dizer, tendo a pretensão de enriquecer uma coisa que já faz parte do inconsciente coletivo de uma geração, né? Tão importante, dos meus pais, dos meus avós. Você começa a tocar, a pessoa fala, opa, Sim, onde é que eu já vi? Às vezes ela não o que sabe dar um o que nome. aconteceu com o Serginho agora. Você é. lembra, né? O que Está no aconteceu. inconsciente. E é uma judiação, porque judiação não digo, né? Mas isso se vê pouco, né? Tocando, reavivando essas músicas. Você vê poucos canais, né? Trabalhando com essa música, é riquíssima. Então ela tem a sua riqueza, né? Na Você melódica, né? entendeu o aspecto que eu estou abordando. Não, entendi, né, com entendi. Mas relação aí que tá. A gente até não mexeu com harmonia, nem teve a ousadia de trabalhar com reharmonização. Trabalhou timbre, trabalhou dinâmica, trabalhou... Só para eu não me perder aqui, né? A origem da nossa música é através da viola, né? Através da viola que veio há muito viola, tempo, até verdade. porque era fácil de ser transportado, né? Não veio a sanfona, que a sanfona, como disse Serginho, já naquela época dava um trabalhão danado para transportar. Mas você sabe Cinco, que, seis. mas você sabe que são dois instrumentos que a sanfona tem essa. É um instrumento que tem um peso razoável, assim como tem o peso do sax tenor. O sax tenor pesa 8 quilos, você pega um baixo elétrico, 6 quilos. A sanfona tem por volta de 10, 11 quilos, quer dizer. E um instrumento que é bom, ela equilibra muito bem no corpo, né? Não fica. Para você que é alto. Assim. Pra Não, mim mas não você dá sabe certo. que não é. Pra mim não dá certo. Não, mas Você sabe que tem as sanfonas reduzidas, né? quem Que você Quando tem. eu me As fábricas um atrevi a tempo tocar, trabalharam não deu para as mulheres, né?
trabalharam com o modelo do acordeon reduzido, né? Ela tem todas, é menor um pouco, né? Sim. Mas é um instrumento que tem bastante volume, né? Então você pode trabalhar junto com percussão, você pode trabalhar em praça aberta que tem Tem ela sonoridade. tem aí. sonoridade, né? Para legal. aguentar a mão. Eu ia dizer que quando a pessoa ama, né, a música, ama o que toca, ele tá um piano nas costas aí. Por que o cavaco? Por que o cavaco? Preguiça de carregar um instrumento Não, maior? eu toco violão Entendo, também, Ferragutti. entendeu? Mas É. eu não tô podendo correr esse risco aí, carregar esse peso todo Você aí, fica não. mal acostumado, né? Sai com o cavaquinho, você não quer saber de mais nada. Né? Aí a gente sai pra noite aí, carrega um negócio desse aí, rapaz, é complicado, tem que ter uns 5, 6. Você só chega pra tocar e olha lá. Isaíra, por que esse estudo da relação de espectador e espetáculo? Me parece tão simples essa... Eu costumo dizer para os meus alunos que as pessoas erram no óbvio, né? O espectador é a coisa dentro do espetáculo como a coisa mais importante, né? E todos os estudos que a gente tem, acadêmicos, de um modo geral, relatam o processo de criação do ator, do músico, do bailarino, e nunca tem-se a preocupação de quem recebe esse espetáculo. Então, eu já venho trabalhando essa pesquisa cerca de 15 anos, tanto em música como agora em dança, e eu percebi, dentro do universo acadêmico, que não tem esse tipo de pesquisa no Brasil. Tem poucas referências bibliográficas, e eu ficava sempre intrigada com as criações que se fazia de música e de dança, e que não se pensava em público, porque se não tem público, não tem um espetáculo. Como né? não se pensava em público? Não tem estudo, por exemplo, sobre a reação do público. O que ele gosta, o que ele não gosta. Não tinha estudo, por exemplo, se o espaço físico dos teatros, dos espetáculos, favoreciam ou não a percepção do espectador. Todos os estudos que eu encontrei dentro da universidade estavam voltados para o processo de criação. E o processo de criação de um artista, seja ele bailarino ou músico, ele é muito solitário, muitas vezes, né? E ele, às vezes, não está preocupado com quem vai receber. E a minha preocupação era exatamente quem é que vai receber, qual a reação desse público. Ele se incomoda com silêncio, ele se incomoda com nudez, ele se incomoda com atraso, se tem um café, se não tem um café, se está próximo de transporte Fala da público ou não. infraestrutura que se oferece num Isso, espetáculo desse. tanto a infraestrutura como as reações em cena. Eu tive a oportunidade, nesses últimos 6 anos, de mapear isso em dança e antes em música. As reações, elas se repetem, e por isso virou um grande estudo sobre isso. E é uma maneira de auxiliar, de se refletir um pouco mais, pensando em quem recebe a música, quem recebe a dança. Você aborda uma vertente muito interessante. O Ferragutti e o Serginho, eles trabalham com o público. Então, o espetáculo deles não se questiona isso. Quem vai lá já vai para vê-los, já Não, tem... mas Não, muitas não, vezes... não é assim, não. O que ela disse tem razão. É porque eu faço show na noite e todo mundo que me conhece sabe que eu sou do Partido Alto, eu sou do samba da antiga, mas infelizmente o mercado te obriga a gravar um produto aí que é samba para menininha, que eles falam que é um comercial, né? Sim. Hoje em dia você liga uma Transcontinental, uma rádio oficial, aí você vai ouvir musiquinha de menininha, mas quem me conhece sabe e é difícil você manter essa tradição, você entendeu? É difícil você carregar o samba, como é que se diz assim, para rádio. Para rádio e o samba de raiz é complicado. E você vir dessa carreira e trazer essa história toda e conseguir se manter. O importante é se manter. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, lá na Zona Leste, você vendeu a alma para tal rádio. Não é que vendeu a alma, é porque você tem que estar no mercado, entendeu? As pessoas têm que estar te vendo. E influencia muito nisso que ela está dizendo aí. As pessoas não têm essa noção, esse conhecimento de como se monta, como se arma, como se chega. E o público é variado. Você vai para o Nordeste e o pessoal curte uma coisa. Não é o mesmo público. Não é a mesma coisa. Ele não vai para assistir nem o Serginho, nem o Toninho. Ele vai para outras coisas. Eu consegui mapear isso em música e em dança. Que maravilha. Pelo menos tentei. Conseguiu, não é? Foi um trabalho extremamente exaustivo, mas a intenção era ter essa ideia mesmo.
Por exemplo, em música, você tem fãs de música. Em dança, você não tem fãs de bailarino. Você tem, Esse o aspecto que eu coloquei. Eles sabem que o público deles estará lá. Mas quem é o público que acompanha o espetáculo de dança? Então, a gente tem, no meu mapeamento, a gente tem, esse estudo foi feito aqui na cidade de São Paulo, onde tem as maiores companhias, que tem pelo menos maior repercussão aqui no Brasil. A gente tem fã de companhia de dança, né, e não de bailarino especificamente. A maioria do público que vai aos espetáculos são um público feminino. Né? Você vai aos espetáculos porque você tem amigos ou parentes. Não tem um público muito dinâmico. A gente vê muito pesquisador em dança. Nesses quase 300 espetáculos que eu assisti pesquisando, a preocupação era exatamente identificar quem eram essas pessoas. E não tem, em música a gente vê muito fã que segue, que compra o CD. Em dança você compra quem? Né? Você não compra o bailarino. Ao mesmo tempo é difícil identificar, às vezes, o bailarino dentro do. Você não dentro da identifica. Companhia, né? Porque às vezes ele está com traje, está com maquiagem. Você não identifica. Por isso que assim, você tem fã da companhia. Né? São raros os que são fãs, de fato. Né? A gente tem Ana Botafogo, a gente tem a Marilena Ansaldi, a gente tem algumas pessoas específicas, né? Que são ícones da dança, mas a gente não tem fãs, de fato. Essas pessoas atraíam o nome do espetáculo é o que atrai a maioria dos espectadores, de um modo geral, em dança. E quando tem alguma divulgação que é meio excêntrica. Então, quando um espetáculo, Walter Walls, por exemplo, ele atraía porque tinha uma quantidade imensa de água no espetáculo e que os bailarinos molhavam o público. Então, isso chama atenção. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Pelo menos nessa amostra que eu tive, sempre foi assim. Quando você tem um outro espetáculo que tinha toneladas de arroz, o espetáculo em si não importava, mas todo mundo ia por conta da tonelada de arroz, para saber, era curiosidade. Faz tempo isso, né? Faz um pouco. Porque o arroz está caro. O feijão também. Feijão também. Feijão mais ainda. O feijão um pouco mais. O feijão está a preço de ouro. Ou quando tem algum nome muito inusitado, como um espetáculo que chamava-se Bunda Flor, Bunda Amor, que as pessoas foram pelo título e não sabiam exatamente o que era. Então, nesse sentido, as pessoas vão por curiosidade ou pelo nome da companhia, não exatamente porque tem um bailarino específico. Pensando que vai achar todo mundo pelado lá. Quando tem espetáculos que tem a nudez como referência, eu analisando o público, eu percebi que muita gente se incomodava com a nudez, saía no meio do espetáculo, ou ficava quando tinha músicas incidentais, ou falta de música, que é muito engraçado isso. As pessoas ficam preenchendo o silêncio. Então, é onde você ouve muita tossida, pigarreada, as pessoas começam silêncio? Preencher o silêncio. Incomoda bastante. Né? O público começa a salivar, tem um batimento cardíaco alterado, e enquanto não tivesse uma música ou algum outro movimento, o público ficava bastante intrigado com isso. Lilian, 50 anos de Esquina Grill do Fuad? Isso, 50 anos. É inusitado, é difícil se encontrar uma referência dessa na gastronomia. Sim, não só aqui em São Paulo. Não, acho que no país todo. Hoje em dia é difícil você ter um estabelecimento que tenha assim, no mesmo endereço, no mesmo local, com o mesmo proprietário ou na mesma família, 50 anos. Qual você conseguiu identificar o porquê desse sucesso todo? Eu acho que a tradição e o trabalho que foi desenvolvido mesmo em todos esses anos que faz com que o negócio perpetue e que tenha sucesso. O que eu encontro no Esquina Grill do Fuad? A nossa especialidade são carnes, mas a gente tem um cardápio super variado, a gente também tem massa, tem risoto, tem salada, mas não tem trouxe lanche. nada pra gente provar. Só tá falando. Não trouxe um pedacinho de carne, nada. Mas olha, já tá perto da hora do almoço, estão todos convidados. De graça? Pra irem lá, claro. Vai pra ter conhecer. que fazer um sonzinho lá, não é assim de graça? Não, a gente faz com a barriga cheia. Onde fica? Nós estamos ilustrando aí o nosso bate-papo. Onde fica? Esquina, exatamente onde? Fica na Santa Cecília, Sim. perto do metrô, e fica na Rua Martim Francisco 244. É um endereço tradicional. Essa rua reúne bastante. Tem. Santa Cecília está tá crescendo bastante nessa parte principalmente gastronômica. Tem bastante
opções, abrindo com tá, Santa Cecília tá aparecendo mais. Tem várias. Não põe Não, música lá. lá, Os dois lá estão não tem. interessados já no Olha, só de segmento ver aquela deles. costela ali, meu amigo. O rapaz tá até mole. Ficaria bom. Uma música. Aumenta o apetite. Eu ia lá, fazia 2 notas e comia aquilo tudo, rapaz. Mas tem que pôr música lá, minha querida. O negócio Já tá nós estamos no salivando Brasil. Interessante. Tem esse aspecto da possibilidade de música no ambiente, o que faz com que o proprietário faça a opção pela música, como o Serginho está se referindo? Eu acredito que também depende do estilo de público que você queira atingir. Lá, há uns tempos atrás, era focado mais em bar, e hoje em dia a gente acabou transformando mais em restaurante. As pessoas vão lá mais para comer, ao invés de se divertir. E o meu pai sempre pregava que lá era um lugar, a gente assim, não tinha música, e não teve, que ele falava assim, aqui é um lugar para as pessoas conversarem. Isso é fato, que eu sou frequentadora. E é difícil. Tem lugar que às vezes tem música, mas a pessoa quer conversar, não consegue. Não, mas não pode ter Wi-Fi, né? Se tiver Wi-Fi, ninguém conversa. Isso é verdade. Se tiver Hoje em Wi-Fi, dia- acabou o bate-papo. acabou. Como é que é? Não, Fala eles que se falam mais por mensagem. antes pra pessoa ir embora, você põe a vassoura atrás da porta. Hoje você desliga. Liga o Wi-Fi. Muito Mas, bom. Vocês são de família o quê? Italiana? Libanesa, mas a libanesa. gente não serve Não comida. tem libanesa. nada. Não tem comida libanesa. Pelo grill aqui já estava. Uma costela no bafo ali que eu vi. Não sei se é no bafo, mas tava boa. A conselheira Leda Regina Machado, de Lima, representou a FIPESP em reunião das entidades de servidores públicos com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Encontro em São Paulo para debater o andamento do projeto de lei 257/16, que define novas regras de pagamento das dívidas dos estados com a União, a partir de medidas restritivas de gastos envolvendo direitos conquistados dos servidores públicos. O deputado Arnaldo Faria de Sá informou que a ação do dia constava em retirar o regime de urgência para a votação do projeto de lei, que foi obtida e publicada no dia seguinte. Sem o regime de urgência, as entidades conseguem pelo menos mais um mês para negociar com os deputados algumas mudanças nesse projeto que possam reduzir o impacto sobre os servidores. Gente que Fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%.
As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Sexta-feira, mais excepcionalmente hoje, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele PESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, eu gostaria de abordar hoje técnicas para auxiliar a embelezar o sorriso. A odontologia oferece técnicas que possibilitam um sorriso perfeito. Podemos falar de algumas delas? O que são as lentes de contato para os dentes, Gisele? Então, Zancopé, trata-se de uma técnica que pode ser utilizada em pacientes que possuem pequenas deformações ou alterações na cor dos dentes. O que diferencia esse material é que ele é feito de uma porcelana especial, mais forte e mais fina, de espessura mais ou menos de 0,2 milímetros. Dentes manchados, descoloridos, fraturados, com sinais de envelhecimento, desalinhados ou com diastema, aquele espaço entre os dois dentes frontais, são alguns dos casos indicados para o uso das lentes de contato. O objetivo é criar um sorriso bonito, bem cuidado e alinhado. Gisele, facetas laminadas, o que são? É uma técnica que recobre o dente como se fosse uma lâmina de espessura de uma unha. Com o uso das facetas laminadas de porcelana, o sorriso se renova. Um sorriso bacana não é privilégio de celebridades nem exclusividade no meio artístico. Com o uso das facetas é possível preencher espaços, corrigir o formato e a proporção dos dentes, além da possibilidade de se consertar fraturas e desgastes, recobrir obturações antigas e deixar os dentes com um aspecto bem saudável. Gisele, como as facetas são confeccionadas? É possível realmente transformar sorrisos? Totalmente, Zancopé. A confecção de uma faceta é praticamente artesanal, seguindo um estudo minucioso do desenho do rosto, dos dentes e do sorriso perfeito, né? A transformação que se pretende dar ao sorriso também é importante. Só por curiosidade, um sorriso perfeito, em sua maioria, são criados com facetas de porcelana.
Quando os dentes estão em formatos perfeitos, o clareamento dental oferece um aspecto branco e brilhante. Portanto, qualquer pessoa pode ter o sorriso renovado. Para mais detalhes, agende uma avaliação para conhecer todas as possibilidades. A estética do sorriso consiste em realizar pequenos acertos na forma de desgaste em alguns dentes e acréscimos de resina em outros, com a finalidade de tornar o sorriso mais bonito e harmonioso, Zancopé. Gisele, agradeço mais uma vez o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, bom final de semana, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. O Gente que Fala hoje, o músico Toninho Ferragutti, também o músico, o compositor, cantor, os dois são compositores, Serginho do Cavaco, a empresária Lilian Amaral Salum e a professora doutora Isaíra Garcia de Oliveira. Você se incomodou com o silêncio? Não. O que você perguntou do silêncio para a Isaíra enquanto nós estávamos no intervalo? Perguntou, você comentou sobre isso. Eu acho que o silêncio incomoda porque o público, ele não sabe o que está por vir. Se vai tocar uma música, se vai entrar uma pessoa, se vai continuar, se quanto tempo aquele silêncio vai continuar. Então, por isso que as pessoas acabam preenchendo esse silêncio tossindo, porque para tirar esse incômodo. A gente diz que o tempo esperado é aquele tempo percebido. E quando tem o silêncio e você não sabe o que vem, a sua atenção é bem maior. Então, parece que é muito maior aquele... Às vezes é questão de 15 segundos, 20 segundos, e para o público a reação é um pouco maior, né? Parece que é um minuto. No rádio e na TV, 15 segundos é uma eternidade. É uma eternidade, eternidade. Serginho, você tem shows agendados para esses dias, Serginho? Eu tenho em São Paulo, eu tenho dia 24, eu vou participar de uma roda de samba no Samba do Gordinho. Deixa eu pegar o endereço, não tenho endereço de cabeça. Tá. Deu branco? Deu branco, agora deu branco? Ele não aqueceu? Eu não cuido de nada disso. Pra você ter ideia, eu cismei próximo do microfone. Eu cismei de vir de ônibus, você não sabe o prejuízo que foi. Quase que eu não chego no horário. Então, Avenida Campanella 173, atravessa da Águia de Aia. É o Samba do Gordinho Amigos lá. Vou fazer uma participação. Hoje em dia eu estou fazendo muita participação. Sexta-feira que vem, dia 24. Estou fazendo muita participação aí, por causa desse negócio de crise aí, né? Tem gente contratando até para passar na porta só para dar tchau. Você falou de várias vezes, você citou o Ceará. Você faz muito show pelo Nordeste? Eu tô indo sim, viu? Eu tô indo bastante para lá, porque a música está sendo executada em todas as rádios. Você não cantou a nossa canção? Você cantei um trecho. Esqueceu o resto? Senão o pessoal abaixa. Esqueceu o resto? O pessoal abaixar lá no YouTube. És para mim o amor que eu sonhei, és a rainha da sedução, a única dona do meu coração. És para mim o amor que eu sonhei, és a rainha da sedução, a única dona do meu coração. Tudo que eu sou agradeço a você, és importante em meu viver, pois me traz paz, alegria e paixão. Meu mundo nada seria se eu não tivesse você. Seria um mar sem ondas se eu não tivesse você. Meu mundo nada seria se eu não tivesse você. Seria um mar sem ondas se eu não tivesse você. Faz bem pro meu coração. O nosso amor é lindo, pra ele eu fiz essa nossa canção. Dando branco aqui também. Faz bem pro meu coração. Bom demais, o nosso amor é demais. lindo. Bom pra demais. ele eu fiz essa nossa canção. Até em mim tá dando branco, esse negócio pega, hein? Toninho Ferragutti, uma música do compositor Toninho Ferragutti. Vamos lá, então. Deu branco.
Parabéns. Muito bem, não deu branco. Parabéns, sem branco. Esquentar o frio. Ô Lilian, por que o seu Fuad ficava bravo quando alguém se referia a Higienópolis? Não? Ele sempre teve muito orgulho do bairro. Desde 66 estava lá. E as pessoas, não acho que desde o começo, mas uns anos para cá, começavam quando Higienópolis começou a ficar muito conhecido e por ser um bairro nobre, as pessoas, mesmo na Santa Cecília, falavam, eu moro em Higienópolis. Ele falava, aqui não tem esse negócio, não, é Santa Cecília mesmo. Tem lá uma matéria, uma entrevista que ele concedeu? Tem, bem na porta. Aí ainda um quadro, a gente ainda fez um quadro, assim, tem ele e uma fala dele, assim, bem grande, assim, aqui não é Higienópolis. Ele foi presidente também do Conseg do bairro, foi participou muito do conselho comunitário, associações dos moradores e comerciantes, então ele brigava muito pelo bairro. Foi Carnaval da região. Foi. Ele brigava muito pelo bairro, sempre gostou muito de lá. E esses modismos? Hoje o food truck é a mania em São Paulo. Como se convive com esses modismos aí? Não só no food truck, mas também nos restaurantes, como o de vocês, que é um grill, né? Mas, de vez em quando, aí no grill serve frutos do mar. Eu estou querendo entender até hoje a relação de frutos do mar com o restaurante, um grill. Bom... Tem? Não. Mas se você quiser, ele manda buscar pizza no vizinho e te traz. Isso já foi, isso também já aconteceu. Não, isso é outra coisa. Não, isso e é uma coisa que ele brincava, ele falava assim, até pizza a gente já serviu mesmo lá, e não tem pizza, não tem forno, ele pegava no vizinho, e ele falava assim, eu prefiro, ao invés da pessoa pedir a pizza na casa, ele fazia pelo mesmo preço que seria, mas ele assim, pelo menos aqui a pessoa consome a bebida, tem a sobremesa... Improviso é tudo. Total. E até com isso, até com lanches. Hoje em dia, trabalhamos com massa, porque hoje em dia você tem que tentar atingir o maior número de público possível, né? Ainda mais com essa crise, assim, a pessoa quer comer uma massa, ao invés dela ir no vizinho, eu prefiro que ela venha aqui, eu faço e ela vem aqui. Você não respondeu sobre food truck, que hoje dos modismos. Isso tem bastante e sempre vai ter, já teve os modismos até de sobremesa, daquele iogurte, do sorvete de iogurte, aí depois veio, por exemplo, as paletas mexicanas. Isso é um ciclo. As pessoas... E é difícil você se manter também com esses modismos durante muito tempo. A pessoa não consegue. Hoje em dia, o food truck acho que já estava mais no auge, hoje em dia já está começando a cair. Mas os preços lá são proibitivos em todos eles. Você nunca passou na porta, nunca pesquisou um food truck. Não é o teu restaurante. Food truck é mais caro que o teu restaurante. Mas a gente também acaba indo em outros lugares também para ver a tendência, né? Para aprender também, né? E os food trucks eles são meio gourmetizados hoje em dia também, né? Eles não vendem uma comida simples. Eles procuram... Tem cerveja de R$40. Tem, cervejas artesanais. Sério? Tem. Cerveja de R$40. Perdeu o fôlego, o Serginho perdeu Jesus amado, eu vou continuar bebendo água. Isaíra, fala mais sobre dança no Brasil, um espetáculo que é muito difícil da gente conseguir acompanhar aqui no São Paulo. Vamos ficar em São Paulo. Fora de São Paulo nem me arrisco. De assistir, você está dizendo? Difícil de assistir? Não, difícil de se realizar esse espetáculo. Não tem tanta oferta. Você assistiu 300 espetáculos em quanto tempo? Em 6 anos. 6 anos. Isso, de terça a domingo ou de domingo a domingo. Tem todos os dias aqui por São Paulo? Em São Paulo tem. E fora de São Paulo? Fora de São Paulo, ele é mais pulverizado, né? Não tem tantos espetáculos e não tem tantos espaços para espetáculo. Né? Exige uma certa estrutura, né? Uma das coisas que a gente notou nas pesquisas todas é que a maioria dos camarins, eu dou uma aula
de visita técnica em alguns teatros, então a maioria dos camarins não tem banheiro. E aí a gente fala assim, mas como assim não tem banheiro? O músico, o bailarino não precisa de banheiro? Tudo no não balde. Não é só uma sala com espelho, com luzes, né? Isso, como eu digo sempre, parece óbvio que era necessário ter, mas não tem. Então a gente tem aqui em São Paulo tem algumas casas que são especializadas, como o Teatro de Dança, que hoje ele era no prédio do Círculo Italiano, ali na Praça da República, e ele passou para o Teatro Sérgio Cardoso. Hoje o projeto está dentro da Sala Pascoal Magno. Nós temos o Teatro Alfa, que tem especializados em espetáculos de dança. A gente tem o Centro Cultural Vergueiro. Não confundir dança com musicais. Não tem nada a ver. Né? São musicais. A gente tem um elenco que a maioria são atores, músicos, temos bailarinos também, mas a proposta é completamente diferente. Não temos comparativo. Os musicais entrou aqui no Brasil, principalmente São Paulo, é o único lugar que a gente tem espetáculos da Broadway, com a reforma do teatro atualmente, o Teatro Renault, que é ali na Brigadeiro Luiz Antônio, porque não se tinha espaço. A Casa Tom Brasil, por exemplo, que é em Santo Amaro, também foi reformada há alguns anos atrás para ter fosso para poder ter musicais. Então a gente tem poucos espaços. O Teatro na Augusta, que também foi... É o Renault, que era o Abril e passou para ser Renault. Não, na Augusta, acho que é o Procópio Ferreira. O Procópio Ferreira. Lá embaixo, na Rua Augusta. Que está um espetáculo da da Raia. Isso, Raia. Isso. A Raia 50, eu acho, 30. Não me lembro o nome do espetáculo. Enfim, a gente tem bons espaços, embora poucos, de dança. Tem grandes projetos. Hoje, os CELS da própria prefeitura, os Centros de Educação, são grandes espaços, né, em São Paulo todo, mas isso é uma realidade muito específica de São Paulo. Não temos grandes locais para dança fora de São Paulo, não. Quando você fala de camarim sem banheiro, é difícil achar isso ou não? Você tem que fazer até atrás do palco. É difícil achar até isso. Atrás do palco tem que fazer. Atrás do baterista. Tem disso, né? Tem o que mais tem. São poucos lugares que tem. É complicado aí para Parece fora, que não, mas isso interfere na performance do artista. Eu estava falando sobre esse negócio de dança aí na Zona Leste, tem muito, sabe? Esse pessoal da Rede Cel estão levando muito teatro para lá. Sim. Muitas peças que você não vê aqui passam primeiro lá ou passam por adaptações lá. E esse negócio de dança, o hip hop é muito forte nas periferias, mediante a Rede Cel. Sim. E tem bastante evento sobre isso. Espaço, né? Não é muito divulgado aqui, você entendeu? O pessoal confunde bastante quando a gente fala de dança, que é só bailarino clássico. E a dança ele é gigantesca, assim como o hip hop, o samba, o forró. Ele é muito maior. Mas toda vez que você fala em dança, a tendência é as pessoas encararem como uma dança clássica, uma dança de corte. Um musical, né? Coisa assim. Né? Serginho do Cavaco, 100 anos de samba, tem alguma ação específica para se comemorar esse centenário? Bom, isso aí surgiu lá na Rádio Comunitária Heliópolis, né? Eu fiz uma entrevista lá com o pessoal lá, e em seguida eu fui para a Gazeta. É engraçado essa coisa, né? As pessoas, elas colocam um título e aí a coisa vai tomando uma proporção enorme. Eu estive na Gazeta e dei uma entrevista para a menina, ela falou assim, o que você toma para ficar com a garganta em dia e tal? Aí eu falei que tomava café com manteiga. No outro dia meu telefone estava tocando, o cara queria que eu fizesse comercial. Como é que eu fazia para mim fazer comercial? Eu falei, cara, eu não sei como é que eu faço comercial, cara. Como é que você quer? Não, você vai fazer da manteiga, você vai fazer... Então a coisa vai evoluindo. Então aconteceu isso aí. A música eu coloquei, aí de repente a música estourou. E aí hoje eu sou o Zeca Pagodinho da Zona Leste, que eles falam, que eu sou o Zeca Pagodinho, os radialistas, meus amigos radialistas. Referência. Não, eu sou o Zeca Pagodinho da Zona Leste, você é o Zeca Pagodinho das rádios, e eu estou seguindo aí. E diante da minha história no samba, né, porque eu comecei a estudar a música, aí eu perdi um dedo, aí eu tive que reaprender de novo, aí voltei toda uma trajetória de grupo de samba desde os 13 anos. E aí o pessoal cismou de, como nós estamos comemorando 100 anos de samba, eu ser esse representante do samba na Zona Leste.
por causa da minha história, que coincidisse com o samba, tal, a trajetória do samba, que é uma história legal. E eu tô colhendo frutos, graças a Deus. Maravilha. Maravilhoso, entendeu? Toninho Ferragutti, o Vitor do Jabaquara pergunta a você se o sucesso de cantores modernos como Luan Santana e outros ajudam ou prejudicam a tradicional música sertaneja. Pois é, né? Eu acho que não dá para ficar apontando o dedo, né, para o artista, né? O sucesso é tão bom, né? É que os espaços são muito desiguais, né? Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que criticar a falta de espaço, né? Eu acho que fazer sucesso é bom demais. Falta de espaço não é só na dança. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, não é nada democrático, né? Eu acho que tem que criticar isso aí. Acho que é isso que tem que ser visualizado. Né? Dos governos, né? Porque eu estive percebendo também que o prefeito me traz uma escultura que solta fogo, mas a gente que é músico, para ter acesso a fazer show na periferia, a gente tem que fazer show de graça. Eles sempre levam uma atração que é paga e a gente que é dali da região, que estudou, que se profissionalizou, a gente tem que fazer de graça. Desmedido, né? Desmedido. Então, mas isso não quer dizer que, bicho, faça sucesso, ganhe seu dinheiro, seja feliz, mas eu acho que tem que ter para todo mundo, né? Lógico. Lília, Marcos da Santa Cecília, o que o novo polo gastronômico Santa Cecília tem de diferente dos outros da cidade? Olha, uma boa pergunta. Pelo que eu vi ali, tem coisa boa, viu? Eu acho que não é diferente dos outros lugares da cidade. Eu acho que é São Paulo, por exemplo, Vila Madalena, há 30 anos atrás, era de um jeito, hoje em dia é uma referência da parte de bares de São Paulo. Todo mundo conhece e vai para lá. E eu acho que na Santa Cecília está desenvolvendo na parte da gastronomia. Sim. Então, como acontece em outros bairros, está acontecendo lá com comida. Perfeito. Júlia, da Vila Madalena, acho que é Júlia. Serginho do Cavaco, a velha malandragem de sambistas como Bezerra da Silva ainda existe no samba? Existe. Varia de bairro para bairro, né? É porque eu fui criado num samba que era assim, você ficava sentado numa cadeirinha e você não abria a boca, não. Tem que a fila vai andando ali até chegar a sua hora. Então, quando você chegar lá, você tem que saber fazer. Porque se você não souber fazer, você volta lá para trás lá. Entra no fim da fila pra de novo, se achar lugar. Hoje em dia a gente chega no samba e fala assim, respeita aquele ali que é número menor. Número menor quer dizer que o cara é antigo de samba, assim, entendeu? Então, quando se fala em número menor, chegou aí... RG baixo. Esse cara é número menor. RG baixo. RG baixo. O cara é número menor. Então, é todo esse conhecimento. Muito bom. Entendeu? Isaíra, no finalzinho do programa aqui ainda... A Valéria da Aclimação pergunta a você se em outros países a dança consegue atingir o grande público. Eu acho que é muito parecido com o Brasil. Eu tive a oportunidade de estar pesquisando e estudando no Canadá, eu tive nos Estados Unidos, conheço bastante a Europa, alguns espetáculos de dança. E tem público em tudo quanto é lugar. É como você trata isso de uma maneira diferente, né? As reações aqui no Brasil ou lá fora, elas se diferenciam um pouco só na hora de aplaudir. Aqui no Brasil, a gente sempre aplaude qualquer espetáculo, independente da qualidade técnica, em pé no final do espetáculo. Na Alemanha e no Canadá, você só aplaude um espetáculo de dança ou de música em pé, de fato, quando é realmente um diferencial como qualidade. Então, tem pequenas diferenças com relação ao respeito do público com o artista, de um modo geral, mas não é muito diferente em termos de quantidade. Aqui no Brasil, temos espetáculos tão grandes de qualidade quanto lá fora. Obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu não tenho o nome da pessoa que a gente vai entregar o teu recepção em dança, mas depois a produção se encarrega disso. Eu agradeço tua gentileza. Muito obrigado. Tem um endereço onde se localiza, tem na internet o teu livro? O livro está disponível na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva e todos os sites, na própria editora Prisma. Tem os sites tanto nas lojas virtuais quanto físicas. Ou pode entrar em contato comigo no e-mail Isaíra G de Garcia Oliveira @uol.com.br ou nas redes sociais Isaíra de Oliveira, onde eu divulgo os meus livros e meus cursos. Serginho do Cavaco, você consegue lembrar o endereço aí?
Vou ter que olhar Não. de novo, meu compadre. Não. Deu branco. Ô, meu compadre, deu branco, Coisa hein? feia. Que coisa. Oh. Acha aí. Você me dá água pra beber e quer que eu lembre das coisas. Agora põe uma cerveja aqui pra você ver se eu não lembro. Eu vou estar na Avenida Campanella, 173, a travessa da Avenida Águia de Aia. Sexta-feira que vem, no dia 24, no Samba do Gordinho, eu sou convidado especial. Como é que localiza você? Você tem um telefone, tem um endereço? Bom, eu tô no telefone e WhatsApp também, mas é só pra show, viu, gente? É 94856-8856. Repete. 94856-8856. Quem quiser seguir também, eu tô no YouTube, Serginho do Cavaco 11, e no Instagram também, Serginho do Cavaco 11. Por que Serginho do Cavaco 11? Porque Serginho número menor. Serginho do Cavaco. Um abraço. Serginho do Cavaco tem um monte, entendeu? E é número menor também. Lilian Salum, repete pra gente o endereço da Esquina Grill do Fuad. A Esquina Grill do Fuad fica na Rua Martim Francisco 244, na Santa Cecília. Grato por ter vindo a gente que fala. Toninho Ferragutti, repete pra gente o teu show neste... Na Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, 111, hoje 17, 18 e 19, às 19h15. E o CD está sendo vendido pela gravadora Borandar, www.borandar.com.br. Quem quiser saber dos meus shows, www.toninferragutti.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Aqui, Isaíra, você autografa para Clarice da Lapa. Claro, com certeza. O teu livro aqui, com que certeza. ela participou do nosso Gente que Fala. Nós, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.